Olá, gente. Boa noite, às 20 horas e 11 minutos, aqui em Belém do Pará. Sou o professor Miguel Bahia. Estamos aqui mais uma vez, hoje, quarta-feira. Estamos no mês de junho, hoje, dia 11 de junho. Tá certo? Você que está por aqui, estou vendo que tem gente por aqui já com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho, para que outras pessoas possam chegar por aqui. Você que chegou por aqui, você que está por aqui com a gente, você que vai depois assistir essa aula, não se esqueça de deixar o seu like. Esse like é muito importante para todos nós que fazemos esta aula aqui, esta live, claro, ao vivo. Nós temos aí o nosso chat. E você pode dizer qual é a cidade que você está assistindo esta aula de processo penal sobre tribunal do júri, tá certo? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like. Você que está assistindo a esta nossa aula, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho para receber as nossas notificações aqui, quando nós tivermos as nossas aulas. Toda quarta-feira, regra geral, assim, às 8 horas e 12 minutos, hoje estamos iniciando às 8 e 11 minutos. Então, você que está aqui, deixe seu like. De suma importância o like para que o YouTube reconheça que o nosso canal está indo para mais pessoas. Isso é de suma importância para nós. Você também, que não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, tá certo? Você que está aí, você que ainda não deixou seu like, deixe seu like, repetindo, pedindo. E também agradecendo também, Miguel Bahia, para o pessoal que se inscreveu aqui no nosso canal da semana passada para cá. Nós tínhamos 134 pessoas, até hoje à tarde nós já tínhamos 142 pessoas, ou seja, quase 10 pessoas se inscreveram aqui no nosso canal. E a gente agradece os coraçõezinhos que estão subindo aí, as mensagens que vocês podem passar para a gente aqui no nosso chat, ou no nosso chat, como vocês queiram. Digam para mim, por favor, se a imagem está boa, se o som está bom, tá certo? O áudio está bom, está chegando beleza para vocês, porque aqui em Belém, neste momento, Miguel Bahia, está chovendo. Está caindo, como a gente diz, está caindo uma chuva aqui, tá certo? O pessoal fala muito que Belém é a chuva da tarde, das 2 horas, das 3 horas. Só que aí, agora, de vez em quando, aqui, de quando em vez, nós temos uma chuva também à noite. À tarde, à noite. Quando é no período mais chuvoso, regra geral de dezembro até agora, né? No final de maio, é o maior período de chuva aqui em Belém do Pará. Então, para quem não me conhece, sou o professor Miguel Bahia, aqui de Belém do Pará, principalmente da área do processo penal, atuei no Tribunal do Júri por muitos anos, tá certo? Então você que ainda não se inscreveu no canal, deixa o seu like. Estou vendo aí que vocês estão aqui comigo, vocês vão deixar o like aí, estão pedindo aí, deixe seu like, você que está aqui ao vivo com a gente, pode falar aí no chat se o nosso som está bom, se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está tudo ok, tudo legal. E já sabe, se inscreva, deixa seu like aí, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa aula, tá certo? Geralmente, regra geral, a gente dá uns minutos assim, para que a gente possa conversar e transmitir, e para que a gente tenha esse tete-a-tete, para que nós possamos ter esse feedback, esse retorno, para que vocês possam, inclusive, repetindo, mostrar aqui no nosso chat, ou chat, se a imagem está boa, se o som, se o áudio está bom, tá certo? Mas deixe seu like aí, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito no canal, e diga qual é a cidade que você está vendo, que você está assistindo esta aula. É de suma importância para o nosso canal, para que ele cresça cada vez mais. Se você deixando o seu like, o YouTube vai entender que realmente essa aula pode chegar a mais pessoas, tá certo? Então vamos, depois desse introito que se fazia necessário, tá certo? 20 horas e 15 minutos, 4 minutos dessa introdução. Então, vamos à nossa aula de hoje, Miguel Bahia. Então, conforme for anunciado no nosso canal YouTube, e agradecendo mais uma vez aí o pessoal que está se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube, e o pessoal também que está nos seguindo no Instagram.
e também no Facebook, tá certo? Então, muito obrigado pelos corações que estão subindo. Vamos à nossa aula, tá certo? Então, você deixe o seu like aí, não estou vendo aí o like, deixe o seu like, que é de suma importância para todos nós, tá certo? Então, se você que está aqui, inscreva-se, se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações das nossas aulas. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre o Tribunal do Júri. Eu já falei numa outra aula aqui, vocês se lembram, para quem assistiu essa aula? Se não assistiu, podem pesquisar aqui no nosso canal do YouTube. Nós já falamos que o Tribunal do Júri está escrito literalmente, está armazenado lá no nosso texto maior, no artigo 5º, inciso 38, tá certo? E na letra D, nós temos a competência mínima, competência constitucional do Tribunal do Júri, para julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. Já falei para vocês em outra aula, que é do artigo 121 até o artigo 127 do Código Penal. Estão elencados lá os crimes que são levados ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, todos nós sabemos que é composto por 25 jurados, tem o seu juiz-presidente, e desses 25 jurados são sorteados exatamente os 7 jurados que compõem o Conselho de Sentença, tá certo? Então, estou gostando de ver o like aí já, alguém já deixou o seu like, e o pessoal que está aqui com a gente, o pessoal que vai entrar, o pessoal que vai assistir, deixe seu like, que é de suma importância para todos nós, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas pelo Brasil afora, ou para não dizer, né, Miguel Bahia, pelo mundo afora, tá certo? Então, começando do começo, na realidade, o Tribunal do Júri, ele existe há muito tempo nas constituições todas, e na atual está no artigo 5º, inciso 38, letra D, a competência mínima do Tribunal do Júri. Então, hoje o assunto é sobre votação no Tribunal do Júri. Como eu coloquei, votação no júri. Já teve uma aula aqui passada, e vocês podem pesquisar aqui no nosso canal YouTube, que quando termina, na realidade, quando é concluído o debate, os debates são concluídos, primeiramente fala a acusação, depois fala a defesa, e se tiver réplica, é sinal que o Ministério Público, ou como queira o nome, a acusação, voltará a falar. Tem aquela nova peroração, tá certo? Já expliquei isso em outra aula, não vou repetir agora, tá certo? E depois, se a defesa, regra geral, quando tem a réplica, a defesa vai à tréplica. E depois, concluídos esses debates, apresentadas as teses de acusação, apresentadas as teses de defesa, nós teremos o quê, Miguel Bahia? Nós teremos a votação, exatamente o objeto da nossa aula de hoje, a nossa votação no Tribunal do Júri. E aí o juiz-presidente, com certeza absoluta, o procedimento está aqui no 482, 483 do Código de Processo Penal, que eu não vou ler para vocês, é só dar uma pesquisada e vocês vão ver que realmente este assunto está claro. O Tribunal do Júri, o procedimento do Tribunal do Júri, já falei também em outra aula, está do artigo 406 até o artigo 497 do Código de Processo Penal, tá certo? Então faça uma pesquisa, fique à vontade, tem as nossas outras aulas aqui no canal YouTube, você vai ouvir e vai assistir essas aulas de graça, gratuitamente, tudo de graça, tá certo? Igual o seu like. O like é de graça, não custa nada, ninguém paga nada, como o pessoal fala, tá certo? Então, essa votação, na realidade, quando terminam os debates, o juiz-presidente, regra geral, ele chama 2 oficiais de justiça que trabalham lá durante a sessão de julgamento, Tribunal do Júri, e distribui 7 cédulas sim e 7 cédulas não. Aí o oficial vai por primeiro, já tem os 7 jurados, repetindo, que fazem parte do Conselho de Sentença, já estão lá. Cada jurado vai receber uma cédula sim e uma cédula não, tá certo? Então, agora, Miguel Bahia, tu pode dizer para todos nós aqui, o pessoal que está assistindo, que vai assistir essa aula, qual é o local próprio, apropriado para que o juiz faça essas perguntas, faça essa aquisitação, para que tenhamos essa votação. Até rimou, né? Então, é muito fácil. O Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, como eu digo para cá, me parece que a Lei 11.869 é uma lei de 2008, foram 2 leis que mudaram muita coisa no processo penal
Inclusive, a terminologia sala secreta saiu dessa terminologia sala secreta. Não existe. Eu estou lendo sempre, e temos que ler muito e sempre. Nós estamos lendo muita coisa e assistindo muita coisa na mídia como um todo, na televisão tradicional. E nós entendemos que existe uma ironia, como dizia o nosso saudoso aqui, Zeno Veloso. Existe uma ironia quando os chamados, que eu não gosto dessa expressão, os chamados operadores do direito, que é uma nomenclatura que o pessoal entende que não seria bom que nós falássemos, tá certo? Operadores que alguém já disse assim, alguém vai operar alguma coisa, mas na realidade, os estudiosos do processo penal, eu gosto de falar que os estudiosos, porque, ou melhor dizendo, os estudantes, porque nós somos eternos estudantes do processo penal, do Tribunal do Júri. Então, é melhor nós falarmos que nós somos eternos estudantes do Tribunal do Júri, do processo penal. Então, os estudiosos, que são os doutrinadores, escreve, muita gente fala, doutrinador não diria, mas alguém ainda pela televisão diz, agora os jurados vão para a sala secreta. Então, digo para vocês, dica de curso de concurso. A terminologia sala secreta não existe no Código de Processo Penal a partir dessa lei de 2008, tá certo? Acho que é 11.689, se não me falha a memória, tá certo? Então, a partir dessa lei de 2008 para cá... Olá, gente, estou voltando. Esta aula é a parte 2, agora nós estamos ao vivo, mas houve um problema técnico, literalmente, aqui. Nós estávamos com praticamente 20 minutos de aula, e nós voltamos, nós tivemos aviso, internamente aqui no meu estúdio, que realmente a imagem estava só rodando. Eu espero o pessoal que está aqui, que vai ficar aqui com a gente, pode me dizer, pode me dar um retorno, um feedback, se realmente voltou normal, se está normal, se está ok, a imagem está normal, se está tudo ok. Para mim aqui está tudo ok, a internet aparentemente está tudo ok, porque se não tiver ok, se não tiver... Tem gente aqui já com a gente novamente, deixe seu like. Sei que teve essa interrupção, mas foi eminentemente uma questão técnica de internet, repetido, porque quando chove aqui em Belém, infelizmente a internet, ela oscila, ela fica essa questão que aconteceu, infelizmente. Mas nós vamos fazer essa aula em 2 partes. Nós fizemos a primeira parte em 19 minutos, praticamente 20 minutos, mas eu tenho impressão que deu problema antes desses 19 minutos. Então, depois eu vou ver, vou ter que fazer uma edição dessa primeira parte, e nós vamos continuar. Então, como eu ia falando, alguém aqui pelo chat ou pelo chat pode me dizer, por favor, se pode, se está bem, se melhorou, se está tudo ok, se eu posso prosseguir, na realidade, a nossa aula. Deixa eu ver se eu estou em contato com alguém aqui internamente. Não, vamos entender que nós voltamos, tá certo? Com a parte 2 da aula de hoje sobre votação do júri. Então, como eu ia falando, essa sala, que não é mais sala secreta, e sim sala especial, ela pode ser feita de 2 vezes. Você, como juiz-presidente, você transforma o plenário do júri, como eu já falei na primeira parte da aula, tá certo? Evacua a sala plenária evacuada, só ficam, nesse caso, se tiver algum professor com alguma turma de direito, ficam os alunos, ficam os advogados, e aí o juiz continua no plenário, é transformado o plenário em sala especial. Ou, como eu falei ainda agora, tá certo? Geralmente, no final do plenário, tem uma sala que continua sendo sala especial, que é menor, que, de repente, o juiz, ele, em vez de transformar o plenário na sala especial, ele decide fazer essa votação lá na sala, vamos dizer, menor, porque a sala especial continua sendo a transformação do plenário de julgamento, onde vai ter o julgamento, em sala especial, ou então ele decide
levar lá para, vamos dizer, para uma sala mais reservada, vamos dizer, mas não é sala secreta, é sala especial, tá ok? Então você que está aqui, já deixou o seu like, você que também está aqui, você pode dizer qual é a cidade que você está assistindo essa aula, se é aqui de Belém, se é aqui no estado do Pará, se é fora daqui. Se você puder fazer essa gentileza para a gente agradece. Deixa seu like, se inscreva no canal. E você, como eu falei ainda agora, que se inscreveu já no canal, acho que foi umas 8 pessoas, a gente agradece penhoradamente a inscrição aqui no nosso canal. E também, você que está me seguindo lá no Instagram, no Facebook, qualquer das redes sociais que eu tenha, tá certo? Que eu tenho, no caso, tá certo? Então vamos prosseguir, Miguel Bahia, com essa questão mesmo da sala especial. Então, depois, como eu já falei agora, o juiz ele determinou aos oficiais de justiça, a regra geral, trabalham 2 oficiais de justiça. Quando vai para a sala especial, que não seja o plenário do júri, que é transformado em sala especial, vai todo mundo para lá, como eu falei agora. Promotor, o juiz presidente, o defensor, o advogado, né, particular, vai também o pessoal, o diretor da secretaria, o auxiliar do juiz, ou assessor, os 2 oficiais e, claro, regra geral, nesse caso, como diz a lei, melhor dizendo, o acusado ele não vai ficar vendo essa votação, claro, né? Ele é retirado da sala especial, ou se esse plenário foi transformado em sala especial, ele é conduzido a uma outra sala que ele não ouça o que está sendo votado. Claro, né, que o acusado ele não ouvirá, não assistirá essa votação. É evidente que não, tá certo? Então, ele é retirado da sala. Ok? Então como eu falei, distribuindo 2 cédulas para cada jurado. Uma cédula sim, uma cédula não. Essa cédula, como diz a lei, o Código de Processo Penal, ela é opaca. Faz de conta, Miguel Bahia, que este pequeno caderno não, que a gente usa, né, para fazer anotação, seja uma cédula. Então, esta cédula, você vê, claro, né, este lado aqui, mas aqui do outro lado está escrito a palavra sim ou a palavra não, ok? Na hora que o jurado literalmente pega essa cédula sim, cédula não, ele fica aqui entre as pernas, né? Seja jurado ou jurada, dá um jeito de esconder essa cédula que será o voto válido, tá certo? Então, o procedimento é assim, o juiz vai fazer essa votação e o Código de Processo Penal diz que o primeiro quesito a ser respondido, ou seja, que o jurado vai votar, ele tá, Miguel Bahia, deixa eu ver aqui, vou até simular aqui um pouco, porque a aula, como eu digo, ela é prática, né? Então até escrever aqui para eu simular. Então, os juízes, aqui, ó, uma cédula assim, aí o juiz diz assim, senhores jurados, os senhores, cada um recebeu uma cédula sim e uma cédula não. Essas 2 cédulas, repetindo, isso aqui é aula prática, tá, gente? Para quem está assistindo aqui, para quem vai assistir essa aula, as nossas aulas são eminentemente práticas do Tribunal do Júri, tá certo? Então, o juiz diz assim, senhores jurados, os senhores estão recebendo uma cédula sim, vão receber, no caso, está na mão dele ainda, né? Vão receber uma cédula sim e uma cédula não, tá certo? E aí ele determina lá os oficiais de justiça, e aí faz de conta que aqui tem 7 cédulas não e 7 cédulas sim. E aí, claro, né? Ele chama o oficial, aí vai dar as 7 cédulas sim. Aí ele vai distribuir para os 7 jurados. Aí depois o outro oficial vai pegar as 7 cédulas não e vai distribuir, de maneira que no final cada jurado vai ter 2 cédulas, uma sim, uma não, tá certo? Então, eu estou mostrando aqui, porque para quem é advogado que está, de repente, assistindo essa aula, de repente, para relembrar, né? Ou para quem é recém-formado,
para lembrar novamente, né? Para aprender cada vez mais aprender melhor, né? Então, por isso que essas aulas estão aqui toda quarta-feira. E aí o juiz já determinou, os oficiais já entregaram de cada mão, e aí cada jurado vai esconder, na realidade, essas duas células na mão, né? Vai ficar aqui, vamos dizer, no meio, vamos dizer, das pernas, se for o caso geralmente é o homem, então, de repente, a jurada, se tiver de calça comprida, se for o caso, né? De maneira que o jurado que esteja aqui ao lado, do lado direito aqui do meu, tá? E do lado esquerdo aqui, este jurado da minha direita ou da minha esquerda não veja o que eu vou votar, tá? Agora eu vou simular, faz de conta que eu sou esse jurado, tá? Então eu tenho duas cédulas, uma sim, uma não. Quando o jurado vai votar, porque o primeiro quesito a ser votado é sobre a materialidade do fato, tá certo? É sobre a questão do laudo, se realmente houve o crime, né? Porque, como eu já expliquei em outra aula aqui, é o laudo de exame por delito, né, de que a pessoa morreu, né? Ou se for uma tentativa, tem um laudo de lesão corporal, tá certo? Ok? Houve óbito da pessoa, ok? Então, faz de conta que é homicídio consumado, tá? Infelizmente, a pessoa foi a óbito, tá certo? Ok? Então é assim que é feito. Então, cada jurado faz de conta que agora eu sou o jurado, eu fico com essas duas cédulas. E aí, a primeira pergunta é sobre a maternidade. Ninguém discordou, nem a acusação, nem a defesa, ninguém discordou sobre a questão da materialidade. O laudo está lá, está dentro dos autos do processo, desde o início da tramitação desse processo, e não tem nenhuma dúvida, tá certo? Sobre a materialidade que é o laudo. Aí, isso aqui eu vou ver, faz de conta que esse aqui do meu lado não está vendo nada, agora eu sou jurado, esse aqui não está vendo nada. Então, eu vou escolher aqui a cédula, olha, só eu estou olhando, tá? Porque vai resguardar o sigilo do voto, viu, gente? Vai resguardar o sigilo do voto, ok? Aí, bom, eu estou falando aqui para vocês que eu vou votar sim, mas, claro, na hora lá, o jurado não vai pegar o microfone e dizer, ô, senhor juiz, eu vou votar sim. Não existe isso. É o sigilo do voto. Eu estou falando aqui porque é uma aula, claro, é uma explicação como é na real, certo? Então, aqui, faz de conta que essa aqui é a mesa, que os jurados estão aqui, os 7, aí o oficial vai passar. O juiz vai dizer, senhores jurados, o primeiro oficial que vai passar agora para os senhores será o voto válido. Então, vamos votar agora sobre a materialidade, a votação. Vamos votar, olha só, a nossa aula de hoje é votação do júri. Então, o primeiro oficial, José Pereira dos Santos, senhor José Pereira dos Santos, senhor oficial que vai recolher os votos válidos. Esta aula aqui nós já vimos na outra vez, a gente está recuperando essa aula hoje aqui, tá certo? Por qualquer motivo que alguém não tenha assistido essa aula, eu estou relembrando muita coisa. Então, aí o oficial que vai recolher os votos válidos vai, com uma urna na mão, vai recolher, aí, olha só, o que o jurado vai fazer? Esta célula eu estou mostrando, repetindo, porque é assim, e, regra geral, os jurados, o juiz explicou para eles como é que eles poderiam votar sem entrar no mérito, literalmente, do caso, a ser julgado, claro, né? Mas os jurados estão trabalhando ali, faz de conta que já faz uns meses, e aí não tem nenhuma dúvida. Então, esse jurado vai colocar na urna, quando o primeiro oficial está passando, recolhendo os votos válidos, tá certo? E aí ele vai depositar na urna. Aí a mesma coisa, vai passando, vai recolhendo de cada jurado aqui. Faz de conta que eu sou o primeiro jurado. Então, recolheu o primeiro voto válido, aí recolhe dos 6 demais, tá certo? Então, aí, Miguel Bahia, o jurado que sou eu fiquei aqui, eu estou falando isso repetindo porque é aula, tá, gente? Porque para quem está aqui sabe que lá não acontece isso, claro que o jurado não vai mostrar qual foi a cédula que sobrou para ele. E aí, o segundo oficial vai passar para recolher os votos, que é o voto chamado descarga, tá certo? Repetindo, se já foi visto em outra aula. Aí recolhe também.
Então, de maneira que o primeiro jurado que sou eu, faz de conta que sou eu, aí recolhe depois, sucessivamente, aí depois, este primeiro oficial que passou a recolher os votos válidos, vai trazer a urna para o juiz, tá certo? Esse juiz, no meu entendimento, ele não pode ficar olhando aqui os votos aqui dentro, ele, de repente, ele pode ser que aconteça que o juiz fique abrindo os votos, fique escolhendo, vão dizer, os votos sim, os votos não. Não, eu entendo que o juiz não deva fazer isso. É recomendável que o juiz não faça isso. Ele deve, no meu entendimento, a urna ela é aberta e, no meu entendimento, o juiz deveria ou deve fazer isso, sem olhar para a urna, para dentro da urna, porque senão ele estará quebrando o sigilo do voto dos jurados. Eu entendo assim. Então, ele vai pegar assim, ó, não olha para a urna e tira o primeiro voto. Deixa eu tirar aqui de propósito um aqui. Faz de conta que os jurados foram do primeiro quesito, da primeira pergunta sobre a materialidade. Aí o juiz, regra geral, ele vai fazer assim, ó, vai fazer. Assim que eu via, né, na minha prática, o juiz, agora, eu sou juiz agora, então o juiz era assim, sim, aí ele mostra, aqui para a minha esquerda, a regra geral fica a defesa, tá? Mostra para a defesa, depois mostra, vamos dizer, para o público lá que está lá, se for os estudantes, e depois mostra aqui para a direita que fica a acusação. Então, de maneira que o juiz, pelo princípio também da publicidade deste resultado, tá certo, gente? Isso aqui já é o resultado da votação, porque quando, repetindo, o jurado votou, esta cédula, ela está fechada, e como eu ia falar agora, a cédula, ela é opaca. Ela, como eu falei agora, você vendo essa cédula assim, você pode até aqui, com este papel, não está aparecendo, salvo engano, uma palavra que está escrita aqui, tá? Mas eu falo para vocês que é sim, ok? É o sim. Mas quando o jurado vota, claro, essa cédula ela é dobrada e ela é, como diz o Código de Processo Penal, ela é opaca. Ou seja, não dá para ver o que está escrito aqui dentro, ok? Pelo resguardo do sigilo do voto. Ok? Então, e aí ele vai tirando. Tirou um, tirou o segundo. Aí vai mostrar novamente. Sim, sim, sim. Deixa eu ficar só em uma mão, porque senão então eu faço assim. Ou então o juiz faz assim. Sim, para a defesa. Sim, sim. Ou se o juiz for canhoto, né, como a gente diz no popular. Se não for canhoto, ele vai fazer, primeiramente, né, para acusação, sim, sim, sim. Aí faz de conta que ele vai tirar outro daqui da urna, sem olhar para dentro da urna, tá? Você não vai quebrar o sigilo do voto antes da proclamação do resultado dessa votação. Aí faz de conta que ele já tirou o terceiro. Aí vai, terceiro, sim, sim, sim. Aí, quando ele tirar o quarto, que for sim, 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 faz de conta, sim, sim, sim. A votação encerra, porque eu já tenho maioria, ok? Olha só, 7 jurados, eu tenho a maioria. Essa votação, ela é encerrada. No meu entendimento, a gente, repetindo, lendo alguns autores, vou tomar uma água aqui, está esquecendo. A gente, lendo alguns autores, lendo alguns artigos aí, o pessoal discorda que teria que esses votos aqui, teoricamente, que sobraram da urna, dos 7, tá certo? Ele pudesse descobrir o que era. Eu entendo que não, que deve resguardar o sigilo do voto, da votação. Se apareceram, o Código de Processo Penal diz que aparecendo mais de 3 são 4, claro, né? Essa votação ela encerra. Neste caso que eu estou simulando, nós temos a materialidade, ela foi reconhecida, então teve crime, ok? Porque agora vamos dizer o contrário, vamos fazer o contrário.
Se essa materialidade não for reconhecida, se ele ficar tirando aqui, ó, os votos válidos, tá? Vou simular o outro lado da moeda, vamos dizer. E aí aparece, ó, 4 não, aí o acusado é absolvido porque não teve crime. Deixa eu citar um exemplo quando não tem crime, que eu já, inclusive, quando eu atuei no tribunal do júri, eu tive essa experiência que a pessoa foi absolvida. Por quê? A pessoa tinha sido, vamos dizer, foi ferida, né, por qualquer arma, tá certo? E aí essa pessoa foi para o hospital. Essa pessoa teve alta do hospital, ok? Sobreviveu. Mas, infelizmente, depois apareceu uma bactéria. Essa pessoa voltou para o hospital e morreu por, como a gente diz no popular, por infecção generalizada. Eu atuei nesse caso. Os jurados reconheceram que não houve o chamado nexo de causalidade daquela facada, porque a vítima tinha ficado boa. Então, o acusado foi absolvido. Salvo engano, eu apelei, o tribunal cassou a decisão, submeteu ao novo júri, eu não sei o resultado depois. A pessoa pode ter sido absolvida de novo. Então, quando tem a segunda absolvição, não tem mais recurso, porque senão ia ter uma série de recursos de apelação interminável. É só um exemplo que eu estou colocando para vocês, que eu estou citando para vocês, que pode acontecer que no primeiro quesito, na primeira votação, que é sobre a materialidade, que é o laudo, quando não há crime, a pessoa é absolvida e termina a votação. Os demais quesitos estão prejudicados, tá certo? Então, ok? Vamos continuar. Vamos colocar aqui na nossa aula, já temos 20 com 20, são 40 minutos de aula, tá? Então, essa votação, ela continua. Depois vai ter sobre a autoria, se for reconhecida a autoria, bastam 4 sim, aí reconhece a autoria, tá certo? Depois, a terceira pergunta, que é a terceira votação, é se o jurado absolve o acusado. Bom, vejam só, no primeiro e segundo quesitos que nós estamos falando sobre aqui nesta aula da votação do júri, a votação prosseguiu, ok? Aí tem o terceiro quesito, que é a terceira votação. Aí tem a pergunta, o jurado absolve o acusado, sim ou não? Se aparecerem 4 sim, então os jurados estão absolvendo também o acusado. Aí termina também a votação. Se tiver qualificadora, se tiver 1, 2, 3 qualificadoras, não serão quesitadas, porque os jurados acabaram de absolver o acusado, ok? Tá bem entendido? Agora vamos continuar que no terceiro quesito, que é na terceira votação, aí nesse caso, aparecendo 4 não, os jurados não absolvem o acusado, ok? Aí, dependendo de tentativa, dependendo de desclassificação, depois do segundo quesito, que o primeiro é materialidade, o segundo é autoria, coautoria, participação, aí eu posso ter, se tiver tese única, tá certo? Pode ser que seja quesitado a questão, por exemplo, de desclassificação, entendeu? Pode ser isso. Desclassificação também no tribunal do júri. Então, pode ser depois do segundo ou depois também de que o jurado absolve o acusado. Então, de maneira quando tem desclassificação ou tentativa de homicídio, entenderam? Aí a votação, melhor dizendo, pode ser depois do segundo ou do terceiro quesito, tá ok? Mas isso aí no dia a dia, a gente como advogado, como promotor, a gente vai aprendendo isso, tá certo? Então, de maneira que quando tem tentativa ou quando tem desclassificação do homicídio doloso para homicídio culposo, essa votação é feita antes, tá certo? Tá ok? É logo no segundo ou terceiro quesito, logo depois, tá ok? Então, aí depois, se os jurados 4 votos, dizendo que ele não deve ser absolvido, aí prossegue, tem a votação das qualificadoras, pode ser 1 qualificadora, pode ser 2, pode ser 3. Aí tem também as perguntas. Aí vai, se houver reconhecimento das qualificadoras,
darão 4 sim. Se não houver reconhecimento de nenhuma qualificadora, aí, claro, a primeira não é reconhecida, tá certo? De repente a segunda é, ou vice-versa. E aí, se não é reconhecida, nós teremos 4 sim, ok? Sempre que essa votação ela se torna prejudicada quando a pessoa é absolvida no primeiro quesito, que é a maternidade, quando não tem crime, ou também quando ele nega uma tese de negativo de autoria, que também, se os jurados, no segundo quesito, que ele foi o autor armado de alguma arma qualquer que seja, não sei o quê, aplicando não sei o quê, tal, aí a pessoa veio a óbito, aí a pessoa morre. Aí, claro, né? Mas se ele negar e ficar comprovado que ele realmente não foi o autor, na segunda tese, na segunda quesitação, na segunda votação, se disserem 4 não, que não foi ele, aí a pessoa também é absolvida. Então, a absolvição ela pode acontecer. Pode acontecer. No primeiro quesito, quando não tem crime, a maternidade não comprovou, claro, que realmente ele teve esse nexo de causalidade, tá certo? Teve essa questão de qualquer arma que tenha sido, né? Que levou à morte dessa pessoa. Então, de maneira que pode acontecer isso. Absolvição no primeiro quesito, no segundo quesito, que ele nega a autoria e é comprovada, e os jurados entendem realmente 4 não, que não foi o autor, ou não foi coautor, ou não foi partícipe. E o terceiro, que o jurado absolve o acusado. Essa absolvição do acusado pode ser por qualquer motivo. Por legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, está necessidade, e outros motivos que, de repente, porque o jurado, na realidade, só para eu concluir esta aula, o jurado ele volta pela íntima convicção, que é a chamada certeza moral do julgador, né? Que é o semelhante, a pessoa que é da própria sociedade, julgando aquele semelhante, porque, na realidade, os jurados eles julgam fatos, tá certo? Porque o juiz de direito, o juiz federal, o Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, o defensor público, o delegado de polícia, o juiz de direito, desembargador, ministro, essa turma toda tem obrigação de, quando sentencia, o magistrado, quando ele sentencia, de fundamentar, sob pena de nulidade, inclusive de acordo com o artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, se não me falha a memória. Da mesma maneira, a manifestação do Ministério Público, do defensor público, do delegado de polícia, quando está tipificando, vamos dizer, aquela infração penal, entendeu? Tá, ok? Então, de maneira que a votação no Tribunal do Júri é isso, gente. É uma aula que eu estou repassando novamente para vocês. Vocês que vão atuar no Tribunal do Júri, essas aulas aqui toda quarta-feira, se vocês puderem, e se não puderem assistir, vocês podem assistir, estão disponíveis no nosso canal, tá certo? Então, muito obrigado pela frequência e presença de todos vocês aqui, tá certo? Vocês que se inscreveram no nosso canal, muito obrigado pela inscrição. São mais de 40 pessoas já inscritas. Até hoje à tarde eram 142 pessoas. Também seguindo, vocês que estão nos seguindo lá no Instagram, também no Facebook. Nosso muito obrigado. Deixe seu like, como o pessoal deixou aqui seu like. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. E podem estar aqui toda quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas e 5 minutos, 10 minutos, tá certo? Para que nós tenhamos essa aula aqui ao vivo. E que nós não tenhamos esse problema de internet aqui, essa questão técnica que eu tive hoje. Eu espero que esta aula, segundo tempo, segunda parte dessa aula, esteja sendo gravada, esteja sendo tudo legal, tenha sido tudo legal, tá certo? Então, praticamente foram 50 minutos de aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e pode compartilhar a nossa aula e pode escrever, mandem notícias para mim, mandem mensagem para mim dizendo qual é a sua cidade, de onde você está assistindo essa aula, tá certo? Então, muito obrigado, tenha uma boa noite e fique com Deus até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.